Meus amigos, minhas amigas, vamos começar agora a nossa palestra da quarta-feira. E como sempre se faz aqui no Centro Espírita da Harmonia, vamos começar com uma prece. Senhor Deus, Pai de bondade, sabemos que evocado ou não evocado, Tu estás presente. Por isso, na certeza da Tua presença, te pedimos inspiração para tratar do tema que nos foi colocado à disposição. Da mesma maneira, te pedimos o amparo para todas as pessoas que estão participando desta palestra, que a estão ouvindo, que, de fato, ela leve uma mensagem que as ajude na solução dos seus problemas e suas dificuldades, que lhes traga paz ao coração. E, ao mesmo tempo, que os bons amigos espirituais, teus mensageiros, possam visitar cada um, levando amparo e proteção a eles e suas famílias. Muito bem, vamos então começar o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar um tema que está no Caminho, Verdade e Vida, livro ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E é o capítulo 102. O título do capítulo é O Cristão e o Mundo. E tem como tópico para o estudo o seguinte: primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão na espiga. Jesus está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 28. É um ponto interessante para o nosso estudo. Por que é tão interessante assim? Em primeiro lugar, porque temos que saber o que mundo quer dizer aí. Mundo, para o pensamento cristão, é um lugar ruim. É, inclusive, uma contradição em termos. Por quê? Porque se foi criado o mundo por Deus, como é que o mundo é uma coisa ruim? Aí alguém poderá dizer, não está se referindo ao mundo enquanto mundo. Mundo aí está significando as pessoas que moram no mundo. Eu digo altamente complicado, não é? Podia ser mais simples a forma de colocar, mas tudo bem. Então vamos admitir, são as pessoas que moram no mundo, logo não é o mundo. Então o mundo está dizendo que as pessoas que moram no mundo são ruins. Interessante isso também. Porque, no final de contas, foi Deus que criou o mundo e criou as pessoas. Logo, Deus criando coisas que não prestam, que são ruins. Fica meio complicado, mas nós não vamos entrar nesses estudos teológicos. Vamos apenas para esse ponto. A humanidade é ruim? Não, a humanidade é a humanidade. Existem pessoas na humanidade boas, pessoas ruins. Aliás, Allan Kardec, analisando o tipo de espíritos que havia na Terra, ele chega a uma conclusão, claro que é uma conclusão especulativa, que 25% dos espíritos que existem no mundo, encarnados ou desencarnados, são efetivamente maus. Quer dizer, são pessoas ruins, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Ele chega à conclusão que 25% das pessoas são boas, extremamente boas. Ou seja, 25% más, 25% boas, mas tem aí no meio 50%. É como se ele estivesse estabelecendo uma curva de Gauss. Tá? Então, no meio, existem 50% de pessoas que não são nem boas, nem mais. São mais daquilo que nós chamamos Maria vai com as outras. Se recebe uma influência positiva, segue a influência positiva. Se recebe a influência negativa, segue a influência negativa. Eu acho isso interessante, porque a humanidade realmente é composta de vários tipos de indivíduo. Só que nós temos que levar em conta que a humanidade é o resultado de uma evolução espiritual lenta e longa. Uma evolução não só no sentido do espírito, mas também no sentido do corpo. Por quê? Porque a vida na Terra apareceu há cerca de 4 bilhões e 300 milhões de anos. E essa vida eram bactérias.
Inclusive, foram algumas bactérias, as cianofícias, que criaram o oxigênio que hoje nós respiramos. Ou seja, nós estamos na Terra enquanto espíritos, no caso protoespíritos, em princípio de evolução, há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Muito bem. Ao longo desse tempo, nós vivemos ou no reino vegetal ou no reino animal. E o que é que caracteriza esses reinos? A luta pela sobrevivência. E o que é a luta pela sobrevivência? O mais apto sobrevive, o menos apto morre. Ou seja, o mais apto, que não é na verdade muitas vezes o mais forte, ele consegue comer o outro e, portanto, continuar vivo. O outro que foi comido morreu. Mas o que morreu? Não o princípio que está nele, o princípio espiritual, que está começando a se desenvolver. Esse volta ao mundo espiritual e reencarna dentro da espécie até superar a experiência. Ou seja, e na medida em que ele é comido, com o tempo, ele vai adquirindo a capacidade de lidar com a situação de tal forma que ele coma mais do que seja comido. Então, muito bem. Ou seja, o mundo se estabeleceu na violência. Toda evolução é na violência. Mais do que na violência, é também na atitude negativa, falsa. Porque todos os seres vivos, em geral, animais e vegetais, para sobreviverem, eles têm que criar armadilhas para os outros. Vejam, no caso, as plantas carnívoras. Elas criam um engodo para chamar os insetos ou pequenos animais que vêm se alimentar, levados pelo cheiro que elas colocaram, e ao tentarem se alimentar daquilo, são comidos. Vocês vão dizer, mas esse é um tipo de planta. E as outras? As outras também usam recursos semelhantes, inclusive para sobreviverem como espécie. Elas criam um néctar, uma coisa gostosa, e fazem uma aliança com insetos, com aves, para que elas venham, esses insetos e esses pequenos animais, venham se alimentar, como por exemplo, um inseto faz muito isso, a abelha vem buscar o néctar, e no buscar o néctar faz a polinização, ou seja, ajuda as plantas a se desenvolverem, a continuarem como espécie. Também existem plantas que simplesmente não querem viver por conta própria. São as famosas plantas parasitas, parasitam os outros. Ou seja, outras plantas, e terminam às vezes matando a planta que elas parasitam. Uma coisa interessante é a orquídea. A orquídea é um parasita normalmente, que se aproveita de outra árvore para sobreviver, sugando o que a outra árvore faz. Nós temos como seres humanos também no nosso corpo parasitas que se alimentam das coisas que nós comemos, são os vermes, como também várias bactérias, que nós temos trilhões e trilhões de germes dentro de nós, de bactérias dentro de nós. Mas, então, vocês vejam, o que é então a vida? É uma luta constante. A vida se alimenta da vida, está no livro dos Espíritos, é uma grande verdade. Então, sempre um ser vivo tem que destruir o outro para poder sobreviver. Porque em raras situações existe uma parasitagem que seja boa para os dois. Na maioria das vezes o parasita se alimenta e mata o hospedeiro. Então, nós aprendemos isso, e para sobrevivermos, nós criamos, como animais e como vegetais, como eu disse, condições para isso, falsidade. Nós nos transformamos, imitamos a natureza, criamos disfarces para enganar. O outro enganado chega perto e nós nos alimentamos. Então, durante milhões de anos, bilhões de anos, nós fizemos isso. Quer como bactérias, quer depois como seres pluricelulares, e finalmente como grandes répteis, como os dinossauros, até que finalmente nós começamos como vertebrados,
os dinossauros morreram, o que foi nossa sorte, e nós pudemos sobreviver, mas continuamos na mesma estratégia de comer o outro, matar o outro, usar estratégias para comer o outro. Não sei se vocês já viram, por exemplo, leoas perseguindo gazelas para matá-las, como elas têm toda uma forma de fazer. Se vocês já viram golfinhos também fazendo isso para se alimentarem, baleias com peixes pequenos, a orca para comer filhotes de baleia, e assim sucessivamente. Então, o reino animal e vegetal é um reino impiedoso. Muito pouca gente conhece o reino vegetal. No reino vegetal existe também crueldade, existem determinadas plantas que para sobreviver matam as outras. Ou seja, este é o padrão da vida biológica, que aliás é o mesmo padrão do universo. O universo, para existir, começou numa expansão de uma singularidade que foi destruída, então formou-se o universo. E dentro do universo, para que hajam estrelas, as nuvens de hidrogênio se modificam. E as estrelas, depois que explodem, lançam outros elementos no espaço. Então, para que sempre alguma coisa nasça no universo, é preciso que outras morram para ceder a energia, porque a quantidade de energia no universo é constante, mas é limitada, por mais que nós consideremos o universo grande. Então, o problema de morrer e de sobreviver é uma questão de liberar energia e de captar energia para poder nascer ou liberar energia quando se morre. E isso se aplica também à vida orgânica. E dentro da vida orgânica nós fomos chegando à condição como espíritos de consciência, mas como animais fomos virando gradualmente seres pensantes e conservamos o instinto de dominação, o instinto de dominar o outro, matar o outro, liquidar o outro para tomar o que é dele, no caso do animal, para tomar-lhe o corpo e comer. No nosso caso, para tomar-lhe as condições de sobrevivência para nós. E, finalmente, terminamos escravizando esses seres e a civilização só pôde realmente começar graças ao trabalho escravo. Isso daí é uma questão de sociologia que vocês podem estudar, é inclusive uma questão marxista que se pode verificar. Então, observando esse ponto, nós adquirimos, ao longo da evolução, um instinto de dominar e de destruir os outros. Adquirimos o instinto da falsidade, para que nós pudéssemos ficar num canto, fingindo que éramos o que não éramos. Tipo peixes que tem, aliás, peixe não, tem uma tartaruga que ela parece uma pedra. Ela fica no meio de pedras, no fundo do oceano, e olhando-se para ela, parece uma pedra no fundo do mar, porque está cheia de limos e isso. E ela possui uma língua que na ponta tem uma coisinha vermelha que parece um germenzinho. E ela bota a língua de fora e fica assim, sacudindo, como um indivíduo que vai pescar. E o peixe vê aquilo, vem comer. Quando chega perto, ela come o peixe. Ou seja, ela se disfarça, finge, cria uma falsidade para fazer os outros. E se quando nós atingimos a idade da razão, nós ainda continuamos animal. Nós evoluímos do Australopithecus para chegar aos homens primitivos, finalmente ao homem do Neandertal e ao Homo sapiens. Então, observando isso, o que é que nós precisávamos? Sobreviver. E para sobreviver, nós aprendemos a matar os outros animais, mas os outros animais também nos matavam para poder sobreviverem. Nos comiam, nós comíamos ele e assim a coisa veio trazendo. Depois nós começamos a comer também os vegetais. Aí, observe. Na medida em que nós fomos evoluindo em termos de consciência, de razão, o que é que nós fizemos? Criamos cidades. E como cidades, primeiro nós éramos tribos, clãs. Como clãs, toda vez que um outro clã se aproximava, a gente ia lá, brigava contra ele, matava eles para poder tomar o que era deles. Vocês vão dizer assim, mas na natureza não existe sim. Existem formigas, por exemplo,
que criam escravas. Elas atacam o formigueiro, pegam pulpas que tem lá de dentro, levam para o formigueiro delas, comem algumas, mas criam outras, e essas outras passam a ser escravas delas. Inclusive, quando vão atacar um outro formigueiro para pegar mais escravas, as escravas vão juntas e atacam as suas iguais, para ajudar as suas donas a fazer isso. Como acontecia entre os romanos também, isso acontecia, não é? Então, observemos, a natureza já tem um padrão. Dentro de nós está um padrão. Esse padrão está nos instintos. Então, o ser humano, o que é que ele é? Um animal que pretende ser humano. Nós achamos que somos humanos, mas não somos. Nós ainda somos híbridos. Querem saber se nós somos híbridos? Vejam os noticiários das televisões e dos jornais. O que é que trazem? As atitudes de bondade, as atitudes de caridade, as atitudes nobres das pessoas, trazem a baixeza da sociedade. Trazem o que o homem tem de pior, inclusive. Porque, aliás, a imprensa vive do lixo, a imprensa do lixo humano. Porque nada vende melhor do que uma má notícia. Quanto pior a notícia, mais as pessoas querem vê-la e difundem-na. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada curiosidade mórbida com relação à desgraça alheia. Então vejam, nós temos todo esse conjunto dentro de nós de instintos predadores. Nós queremos sempre predar o outro. Por quê? Porque isso é um impulso nosso. Nós inventamos meios de tomar o dinheiro dos outros. Todo dia eu vejo no Instagram alguém colocar chamando como você pode investir seu dinheiro e ganhar muito dinheiro, ficar milionário. Só que não dizem que a grande maioria que faz isso perde tudo que tinha. Eu já atendi várias pessoas que haviam feito isso e perdido, não é? Porque você entra num jogo que eles dizem, não é jogo, é uma coisa de estudo. Sim, os outros estudam e estão na cabeça. Então, vamos com calma. Essa é uma forma de pegar o dinheiro dos outros. E uma forma em que normalmente as pessoas não agem com a clareza possível. Pelo contrário, vendem como o melhor, como uma coisa segura e que no fato se mostra insegura. E isso de uma forma geral. Vejam os comerciantes que fazem coisas de pirataria e vendem como se fossem produtos originais. Quantas coisas já existiram e existem assim? Nós sabemos disso, não é? Ou seja, pessoas que enganam para ganhar dinheiro, para sobreviver. Porque hoje nós sobrevivemos. Quando matamos é para sobrevivência, para roubar, para nos vingarmos do outro, porque o outro invadiu o nosso território, porque o outro invadiu nossa família e assim sucessivamente. Então, o que é que isso demonstra? Que nós ainda somos animais. Então o mundo é ruim, vírgula, só que o mundo é composto de nós. Vamos parar, tá? É muito interessante eu dizer que o mundo não presta, mas nós formamos um mundo, esse mundo como os cristãos, e no caso Emmanuel está dizendo, chamando de mundo como se fosse a humanidade ruim, mas nós somos da humanidade. E nós podemos atirar a primeira pedra, nós podemos dizer que nós somos totalmente íntegros, que nós nunca enganamos ninguém, que nós nunca mentimos, que nós só fazemos o bem para os outros. Será que nós temos essa coragem de dizer isso? Eu sou bom. Os outros são ruins, mas eu sou efetivamente bom. Quem tem coragem de dizer isso? Só quem esteja a caminho do hospício. Ou alguém que esteja tomando tarja preta porque surtou. No caso específico nosso, nós sabemos das nossas fraquezas, das nossas limitações. Cada um de nós sabe dentro de si. Então, antes de culpar o mundo,
vamos verificar isso. Nós somos partes do mundo e nós contribuímos de alguma maneira para a parte ruim que existe no mundo. E também contribuímos de alguma maneira para a parte boa, porque existe também uma parte boa na humanidade. Não existe a bondade absoluta, a não ser em casos poucos e determinados. Mas, de uma forma geral, existem pessoas que querem fazer o bem e, às vezes, fazem o mal querendo fazer o bem. E, às vezes, fazem coisas que os outros tomam como más. Olha que coisa! Eu me lembro que, uma certa feita, eu atendi uma moça num centro, uma senhora, jovem senhora, e ela se queixava da filha, que a filha estava com 14, 15 anos, e a estava agredindo muito. Então, como ela estava agredindo, ela vinha me pedir um conselho, um auxílio para lidar com a filha. Eu digo, sim, mas por que ela faz isso? Eu não sei, ela tem algo contra mim. E, no entanto, ela sempre foi uma boa menina, ela mudou agora, quando chegou na adolescência. Deve ser influência das colegas, sim, porque nós sempre queremos achar uma desculpa para os problemas que, no fundo, até inconscientemente foram criados por nós. Então, voltando para a mulher, ela me disse assim, minha filha desde pequena, ela quando era pequena, eu começando a vida com meu marido, nós éramos pobres, não podíamos ter empregada nem babá, eu tinha que cuidar da casa e cuidar dela. Então eu a colocava às vezes num lugarzinho assim, botava os brinquedos, ela ficava quieta, brincava o dia todo, não me dava trabalho. E foi sempre estudiosa e tal, e chegou até o ponto atual, ela tomar essa atitude, isso me deixa, inclusive, atônita. Eu digo, está tudo muito bem. Manda essa moça falar comigo, eu sou sua filha. Ela veio. Aí eu comecei a conversar e disse a ela, olha, sua mãe esteve comigo, me disse que você está tratando assim, assim, assim. Por que você faz isso? Ela me disse assim, porque a minha mãe também nunca ligou para mim. Como é isso? Peraí, como sua mãe não ligou para você? Sim, eu era pequena, ela me largava no canto com um brinquedo e ia ficar fazendo as coisas dela. Não me dava atenção, eu cresci sem atenção praticamente dela. Eu digo, olha que coisa. A mãe não podia estar com ela, porque tinha que trabalhar e cuidar da casa para ela também, fazer comida para ela também. Agora, ela interpretou aquilo que a mãe fazia como um descaso da mãe com ela. Não é que a mãe tivesse um descaso, é porque a mãe era forçada pelas circunstâncias. Então tem uma coisa interessante, não é? Quantas vezes nós estamos analisando o comportamento do outro por um prisma errado. Porque nós achamos que aquilo foi errado porque não conhecemos os mecanismos que levaram a pessoa a agir daquela forma. E eu virei para ela e disse, interessante isso, você é mulher, você vai ser mãe. Então, eu vou lhe aconselhar uma coisa. Não case com um homem pobre, nem também seja uma pessoa pobre. Estude. Faça um curso superior, algo onde você possa ganhar o dinheiro honesto que você merece ganhar, para poder, na sua casa, você ter babás, você ter criados que possam cuidar das coisas e você cuidar da sua filha, não é? Porque sua mãe era uma pobre. Então você queria que ela desse atenção como? Como é que ela cuidaria da casa? Como ela faria comida para lhe dar? Ela ia deixar a casa virar um lixo? E o marido dela como ficaria? Satisfeito com isso? Ela ficou me olhando. Eu digo, olha, tenha cuidado. Tenha muito cuidado, porque a vida é terrível. E a vida nos coloca em confronto com situações onde nós vamos, através do que vamos passar, entender o que aconteceu conosco. Bom, ela foi embora, o que ela fez daí para frente, não sei, também não me interessa. Mas é outro ponto, como nós somos. Sabemos julgar muito bem o outro, mas não sabemos julgar a nós próprios. Nem levamos em consideração que o que o outro faz podia ter um sentido. Tem uma razão de ser. Não. Então, na humanidade, nós temos essa dificuldade. Então, o mundo, que também somos nós,
É também um jogo de falta de entendimento do outro. Quando Jesus Cristo fala que primeiro vem a erva, depois vem a flor e finalmente o fruto, o que é que ele quer dizer? Que tem que haver um crescimento. Nós, como seres humanos, estamos no crescimento. Saímos do animal, mas ainda conservamos muito do animal, porque a planta, para chegar até a florescência, ela vai ter que passar por várias etapas, como nós também. Nós nascemos e passamos por diversas etapas até chegar à idade adulta, depois a meia-idade, finalmente a idade vetusta e finalmente a morte. E nesse meio tempo, nós criamos condições de sobrevivência para nós, criamos família, condições de sobrevivência para nossas famílias, nossos filhos e etc. E também nós culpamos o mundo pelo problema. Mas será que nós temos sabido educar os nossos filhos para que o mundo melhore? Sim, porque se eu quero que o mundo melhore, eu tenho que fazer um trabalho de mudar a mim. Ah, como é? Mas a gente pode fazer porque a sociedade é injusta. Você quer mudar o todo e as partes não. Como é que você pode mudar o todo sem mudar a parte? Olha, tem um problema aí muito sério. Por quê? Para que na nossa relação existencial o outro mude, quem tem que mudar sou eu. Veja os casos de marido e mulher, porque existem aquelas brigas constantes e muitas vezes. Porque um quer mudar o outro. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque o outro tem vontade própria. E você muitas vezes quer mudar o outro vendo que você faz a mesma coisa. É geralmente aquele caso do dedo podre, apontando, dedo sujo, apontando o erro dos outros, a sujeira do outro. Então, temos que começar a trabalhar isso, a ver essa coisa. Para que eu possa mudar alguém, só existe uma forma, a minha mudança. Eu descobri o que realmente eu sou. Vamos para o Evangelho. Jesus Cristo vem e nos fala o seguinte. Aliás, não é Jesus Cristo, é João o Batista. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 2. Mudai a vossa mente, porque é chegado o reino de Deus. Olha, geralmente vocês leem a Bíblia, está lá, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É papo furado. Não é arrependei-vos coisa nenhuma. A palavra que tem lá é metanoite, quer dizer, é do verbo metanoeu. E o que é que o verbo metanoeu quer dizer? Primeiro, ele é uma palavra formada por aglutinação. O grego é uma língua aglutinativa, como o alemão é uma língua aglutinativa. Então, ele pega um sufixo e um prefixo e une os dois. Então, o prefixo é metá, com, nos, mente. Então, se nós fôssemos ler, ele diz assim, com a mente, que é chegado ao reino de Deus. Não tem sentido. Ou seja, na verdade, a metanoia quer dizer mudar a mente, mudar a forma de ver o mundo, mudar as formas de pensamento. Se eu mudo a forma de pensamento, eu posso ver o reino de Deus. Mudai a vossa maneira de pensar, mudai a vossa mente, porque é chegado o reino de Deus. Para que eu possa entrar em relação com o reino de Deus, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. E para a época, era uma mudança drástica. Por que era uma mudança drástica? Porque na época, o que era que imperava? O domínio sobre os outros. Jesus, por exemplo, era de um povo judeu que estava sob o domínio do romano, que dominava, explorava, roubava, matava, estuprava. Essa era a lei. E que cabia àquele que era dominado fazer o contrário. Matar, estuprar aquele que era o seu adversário. Tanto que quando houve a guerra dos judeus, como chamou Flávio José, quer dizer, a revolução, os romanos foram lá e extinguiram o Estado de Israel. Tá? Porque eles não tinham competência para lidar com um exército como o romano. Então,
Observando isso, Jesus vai na contramão do seu pessoal. Porque ele vai dizer, o reino de Deus, ora, se o reino de Deus eu não estou vendo, é porque a minha mente não está me deixando ver. Como é que você pode ver o reino de Deus se você está pensando com raiva do seu inimigo, você quer matar o seu inimigo, você quer roubar o outro, você quer vender uma coisa que não presta por um preço caro para ganhar o dinheiro do outro, tirar o dinheiro do outro, ou seja, você está repetindo o que sempre fez na natureza. Ficar disfarçado de coisa boa, vender uma imagem para poder adquirir condições de tirar o máximo proveito do outro. Essa é a filosofia de vida. É só olhar as propagandas para nós vermos isso. Tá? Então nós, no nosso trabalho, nos negócios que fazemos, nós estamos sempre querendo ganhar. E o ganhar significa o que eu ganho tem de ser uma perda para o outro, porque quanto mais eu puder ganhar em cima do outro, melhor. Já existe toda uma filosofia tentando mudar isso, mas ainda não mudou nada de uma maneira geral. Ainda tem muito dessa predação, porque nós somos ainda animais predadores. Então não é um problema do mundo, é um problema nosso. E Jesus Cristo vai mais. O reino de Deus, sim, vamos continuar aí. Que reino de Deus é esse? Reino é uma nação politicamente organizada que tem um rei. Quer dizer, um senhor absoluto que manda. Peraí, um reino de Deus. O pessoal na época pensava que era uma revolução que Jesus ia fazer. Os discípulos, os apóstolos pensavam isso, que ele ia fazer uma revolução e eles iam ser os mandantes. Eles não iam ficar numa boa, porque iam ficar no poder. Depois deu tudo errado, eles viram que não era nada disso. E Jesus Cristo nunca desmentiu isso. O interessante é isso. Mas não é esse momento para discutirmos esse assunto. Poderá ter um outro. Mas o interessante aí é que o que é um reino de Deus? Se Jesus pregava a Deus como Pai de bondade, então esse reino é dirigido por uma pessoa boa, por alguém bom, um Pai bom. E se esse reino está dentro de mim, como ele diz, eu sou ao mesmo tempo o súdito do rei, mas também sou seu ministro, porque eu tenho conhecimento em primeira mão da sua vontade, daquilo que ele quer fazer. Ah, coisa interessante isso. Então, cada pessoa é ao mesmo tempo o súdito e o ministro. E todo mundo sabendo o que Deus quer, todo mundo iria agir da melhor forma possível. Muito interessante isso, não é verdade? Interessante demais. Será que nós entendemos isso efetivamente? Será que nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós? Quer saber se está? É simples. Sente, pega uma folha de papel e descreva como você acha, não pegue ideia de ninguém, que uma sociedade deva ser. Eu duvido que você diga que a sociedade deva ser dirigida por ladrões. Eu duvido que você diga que essa sociedade deve ter criança passando fome. Eu duvido que você diga que na sociedade tem assassinos, ladrões, bandidos. Ao contrário. Você vai querer que a sociedade seja bem organizada, que todas as pessoas tenham emprego, que ninguém passe fome. Não é verdade? Então, você quer uma sociedade ideal, que muitos utopistas têm sonhado com ela. Tomás Moros, Platão com a República, Marx, Jesus com o Reino de Deus. Então vamos continuar nisso. Mas eu quero ser bom. O que eu tenho que fazer? Eu quero mudar, quero deixar de ser esse animal híbrido, quer dizer, esse animal que quer ser humano e quer ser humano definitivamente. Quero entrar na era do espírito. Em primeiro lugar, eu tenho que assumir que eu sou espírito. Como eu sou espírito, e que eu sou um espírito agora reencarnado. Eu vim reencarnando através de bilhões de anos e aprendi uma série de coisas que não prestam.
Agora, por causa disso, eu tenho uma coisa em mim chamada sombra, que é o mal que existe dentro de mim. Eu tenho que me conscientizar desse mal, tenho que trazer para a consciência e tenho que começar a trabalhá-la para expandir minha consciência. E também não só descobrir o que não presta em mim, descobrir o que presta também. Porque eu sou, no fundo, todos nós somos, como aquele símbolo do Zen budismo, não é? Em que eu me esqueci, não é Taoshi, não é um nome assim, que tem a parte boa e a parte ruim. Elas se entrelaçam, mas estão equilibradas. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, porque ainda não temos. Tá? Então, continuando a raciocinar aí, eu quero que o mundo mude, eu quero que esse reino de Deus venha. Eu já vi que o reino de Deus está dentro de mim, porque eu sou capaz de pensar uma sociedade melhor. Mas eu não vou liderar um exército, fazer uma revolução, jogar todo mundo, porque não vai adiantar. Porque aqueles que eu matar vão voltar a reencarnar e vão reencarnar no meu meio, quer dizer, no meio dirigente. E vão terminar fazendo voltar tudo o que era antes. Né? Aliás, as revoluções que aconteceram na história mostram isso. É só você ir para a história e verificar, sem ideologia, verificar o fato histórico e vai ver isso. Então, continuando dentro disso, para que eu mude o mundo, eu tenho que mudar a minha mente, porque eu tenho que ver o reino de Deus. Para que eu mude minha mente, eu tenho que me mudar, eu tenho que me transformar. Se eu quero mudar o outro, eu já disse, eu tenho que mudar a mim. Porque eu e o outro vivemos numa simbiose de comportamento. Eu já sei como ele age e reage, ele sabe como eu age e reage, a gente fica o tempo todo só um dando uma cacetada no outro, tocando nos pontos fracos para o outro pular. Então, se um muda, não vai encontrar encaixe. Não tem mais encaixe. Se não tem mais encaixe, esse outro aqui tem que mudar. E eu já vi isso acontecer muito nas terapias. Quando o cônjuge que se queixa do outro muda, o outro é obrigado a mudar, ou então se mudar. O que, na final de contas, na situação, era a melhor coisa mesmo. Quer dizer, tanto a mudança positiva, como ele se mudar da casa. O resultado terminou sendo bom de qualquer jeito. Então, mas para eu mudar, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que dominar minhas más tendências. Vai perder tempo, não vai conseguir. Porque você vai brigar contra as suas más tendências, elas vão ganhar. Então, o que é que eu posso fazer? Jesus Cristo deu uma dica. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu faço isso, porque eu faço caridade, eu dou sopa na rua, eu levo roupa para os pobres quando está no frio. Beleza. Certo. Você ajuda os outros. E a você? O que é que você tem feito? Porque o que Jesus diz assim, é amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, vamos inverter a frase? Para que eu possa amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. Porque eu me amando, eu sei o que é amar, porque até hoje ninguém sabe. Não existe no mundo quem defina o que é amor. Porque se você vai definir o amor, você pode definir o amor filial, o amor paternal, o amor fraternal, o amor de homem para mulher. Então, amor não está definido como uma coisa constante e geral. Então, eu não sei o que é. Eu tenho que primeiro exercitar o amor. E a única pessoa com quem eu posso exercitar efetivamente o amor sou eu. Por isso Jesus Cristo disse, você só pode amar ao próximo se amar a si mesmo. Só que nós só entendemos a primeira frase, porque é mais fácil. É fácil amar os outros. Mentira, porque ninguém pode amar aos outros se não amar a si mesmo. Então, se eu tenho que amar o outro como amo a mim, e eu não me amo, como é que eu posso amar os outros? O amor vai ser uma projeção. Eu tenho que primeiro me amar para fazer isso. Então, no mundo, eu quero que o mundo mude. Eu vou dizer o tempo que o mundo não presta. Não é o mundo que não presta. Eu também não presto, eu faço parte do mundo. O que é isso? Eu vou ficar acusando os outros enquanto eu também faço a mesma coisa? Porque no mundo, no fim de tudo, eu estou fazendo o que todo mundo faz da minha forma e da minha maneira. Mas eu nunca matei ninguém.
mas pode já ter matado o sonho dos outros. Se você tinha alguém que você fez com que a pessoa sonhasse e você tirou depois o corpo e deixou a pessoa pendurada na brocha. E essa pessoa se torna uma pessoa amarga por causa disso. Já pensou nisso? Que isso é um assassinato? É matar a esperança, os sonhos. É matar os sonhos dos outros. É crime. É muito pior do que você matar o corpo. Porque nesse ponto você não está matando o corpo, mas está matando a alma. Porque essa situação pode gerar problemas para várias encarnações. Eu nunca matei ninguém, vírgula. Precisa saber se efetivamente você nunca matou ninguém. Você nunca matou o sonho de ninguém. Então, quando nós tivermos que começar a acusar o mundo, vamos olhar para nós. Agora vamos para a parte, o que fazer? Eu já falei do amar a si mesmo. O que significaria eu me amar? Então vamos observar. Quando eu falo em amor, eu falo em quê? Eu falo que os outros que eu amo devem ser tratados como? Bem. Então eu tenho que me tratar bem. Se eu amo alguém, eu tenho que estimular nesse alguém o desenvolvimento dessa pessoa da melhor forma possível. Então vamos lá e me diga, eu tenho que fazer o que comigo? Me estimular no meu crescimento para a melhor forma possível. Não é verdade? Então, se eu quero que o mundo mude, eu tenho que mudar a mim dessa forma. Eu tenho que começar a me amar. Começar a me amar significa eu fazer cada vez mais o melhor por mim. Eu desenvolver minhas possibilidades. Eu mudar a minha maneira de ver o mundo. Eu mudar o meu comportamento com relação ao outro. Eu mudar dentro da minha família, porque esse é o lugar mais difícil que existe. A família é o lugar mais difícil. Vocês se lembram que no mito hebraico, Adão e Eva já criaram um problema quando desobedeceram e saíram do paraíso. Mas também o filho deles, Abel e Caim, um matou o outro. Ou seja, o primeiro crime de que o mito fala seria um crime entre irmãos, quer dizer, dentro da família. E quem tem família sabe como é família. Problemática, cheia de discussões, cheia de briga, um jogando culpa no outro, um tendo inveja do outro. Então, se eu consigo estabelecer uma família que não seja assim, eu já estou ganhando muito. Mas para que eu faça isso, eu preciso, na minha convivência, conviver com alguém, a mulher, o homem, seja quem for, que eu estabeleça como sendo meu parceiro na família, eu tenho que dar a essa pessoa o meu melhor tratamento. A pessoa também vai me dar esse tratamento. Se eu dou, eu vou receber de volta. Então, os nossos filhos vão ter que receber a mesma coisa. Hoje eu dizia isso a um casal que está pretendendo ter filho. Eu digo, olha, para que vocês tenham filho, coloquem na cabeça que o mais importante não é o filho. O mais importante no relacionamento são vocês dois. Porque se vocês dois estiverem bem, os seus filhos estarão bem. Se vocês estiverem mal, os seus filhos estarão mal. Aliás, olhe, eu disse para a pessoa, vejam a vida de vocês. Porque o que vocês estão arrastando hoje na vida, muitas vezes, é um padrão de relacionamento que vocês viram de seus pais. E isso é uma comum. Na psicologia se vê isso, no tratamento psicoterapêutico se vê isso muito. Então, é algo a se pensar. Para que eu faça uma mudança, eu tenho que me amar primeiro, tenho que estabelecer esse tipo de amor na minha família. Eu tenho que ensinar aos meus, pelo meu exemplo, o que é o melhor, sem estar sendo chato com eles, mas simplesmente conduzindo-os a descobrirem o melhor que existe neles. E se eu fizer isso, eu estarei criando uma família que vai perpetuar esse comportamento. Por quê? Porque eu, ao me mudar, eu impacto o outro. O outro é obrigado a fazer mudanças também. Podem não ser mudanças radicais como a minha, mas já vão mudar mais. Então, eu quero mudar alguém, eu tenho que mudar a mim.
Eu não posso simplesmente querer que o outro mude por imposição minha, porque inclusive o meu exemplo não é um exemplo de mudança. Eu quero mandar, se eu quero mandar sobre o outro, eu estou exercendo um poder sobre o outro. E onde existe poder, não existe amor. Amor e o poder estão longe um do outro. Eles são antagônicos. Não existe poder com amor. E onde existe amor, não pode existir poder. Porque amor é o quê? É uma troca. Amor é um com o outro, numa troca positiva, num buscando o melhor para o outro. Se eu quero exercer o poder, o outro tem que ser submetido a mim. Logo, se eu submeto, eu não amo. Se eu amo, eu deixo o outro livre. Eu dou autonomia ao outro. Eu ajudo o outro a se desenvolver. Mas para isso eu tenho que fazer comigo. Eu tenho que exercitar isso comigo. Então, em vez de sair acusando o mundo, como geralmente os cristãos fazem, o mundo não presta, o mundo... Não, peraí. Eu faço parte do mundo. Então tenho que olhar isso. Se o mundo não presta, eu também não presto. Porque eu sou uma parte desse mundo. E como eu sou espírita, eu creio na reencarnação, então nas minhas existências anteriores, que desgraças eu fiz. Que maldades eu fiz. Muita coisa pode estar acontecendo hoje por causa de coisas que eu fiz lá atrás também, que eu ajudei a humanidade a fazer. Participando de guerra, dominando os outros, roubando os outros. Então, eu criei, com meus exemplos, seguidores nesse tipo. E hoje eu sinto na pele o problema. E eu estou achando que o mundo não presta. Não. O mundo é aquilo que nós somos. Nós somos ainda híbridos, animais querendo ser humanos. Então, o mundo está composto, a humanidade está composta de animais que querem ser humanos. Mas que, uma boa parte das vezes, o animal domina mais do que o ser humano que se quer ser. Porque o humano que se quer ser é ainda uma teoria, é um esforço para. Enquanto que o animal já está presente aqui, está nos meus instintos. Nos seus instintos, nos nossos instintos. Porque o que comanda o animal é o instinto. E nós não aprendemos ainda a conviver com o instinto. Ou nós deixamos que o instinto nos domine, ou nós utilizamos o nosso instinto para fazer o que nós queremos. Nós nos tornamos cúmplices do instinto, quando devia ser o contrário. O instinto que deveria ser cúmplice da nossa mente, da nossa forma de pensar. Nós deveríamos ser as pessoas que conduzissem o instinto. Mas, na maioria das vezes, nós somos conduzidos pelo instinto, porque nós somos conduzidos por impulsos inconscientes. E os instintos estão na base dos impulsos inconscientes. Um complexo que eu tenho. Ele está ligado ao instinto meu, porque ele está ligado ao meu corpo. Tanto assim que quando o complexo me toma, eu tenho reações físicas sobre isso. Então, o mundo, o cristão e o mundo, nada, vamos tirar essa história de cristão. O religioso e o mundo, sim, porque não quer dizer que o cristão tem a verdade, dá licença. Porque também o hindu acha, no hinduísmo, que ele tem a verdade. O budista acha que ele tem a verdade. O maometano acha que ele tem a verdade e a desgraça está aí no mundo por causa disso. Então não temos verdade coisa nenhuma, nós temos uma parte da verdade. Cada um tem uma parte da verdade, eu tenho a sua verdade. Em vez de querer impor nossa verdade ao outro, nós temos que começar a entender a verdade do outro e vivermos a nossa verdade. Mas viver integralmente a minha. Se eu vivo a minha verdade, eu não tenho tempo para prejudicar o outro, desfazendo da sua verdade. Querendo que o outro aceite a minha verdade para a salvação dele, quando ela não está salvando a mim. Então, que tal começarmos a pensar a respeito disso? Que tal começarmos a pensar na necessidade da transformação? Primeiro, fazer aquilo que o Centro Espírita Harmonia tem tentado com a ULI, fazer com que nós descobramos que somos espíritos.
e descobrindo que somos espírito, nós ampliemos a nossa capacidade de perceber. E usando a psicologia analítica que está por base de todo o ensino da UNI, nós poderemos começar também a trabalhar a nós próprios, trazer a sombra para a consciência, ampliar a consciência, a maneira de ver as coisas. Ou seja, nós nos tornarmos mais conscientes, uma consciência ampliada. Então sabendo lidar melhor com as circunstâncias do mundo. Utilizarmos o próprio mundo para crescer. Criarmos uma coisa chamada individuação. Nós conseguirmos superar o coletivo, mas ao mesmo tempo nos voltarmos e auxiliarmos o coletivo para que ele se desenvolva. Esse é o objetivo. Vocês podem dizer que isso é uma utopia. Não é não. É algo que vai ter que ser feito. Porque enquanto nós não fizermos isso, o mundo será o que tem sido até agora e não vai melhorar. Não será uma pandemiazinha que vai nos levar para o reino dos céus. O reino do céu é construído em nós, porque ele está dentro de nós. Na verdade, ele não é construído. Ele é trazido de dentro para fora. Ele é trazido de dentro para a vivência no cotidiano. Vamos meditar nisso? E agora vamos encerrar a nossa reunião com a nossa prece. Senhor Deus, Pai de bondade, te agradecemos por esses momentos de raciocínio, que consigamos introjetar o que foi aqui trabalhado, cada um colocando na sua realidade específica, adaptando para a sua vida. Que, Senhor, sejamos todos abençoados por Ti, que os bons espíritos possam ir nos lares de todos aqueles que estão ouvindo essa palestra, levar o amparo, a proteção, a segurança e que os amores dos nossos corações estejam todos protegidos nesse instante. Muita paz, muita alegria, muita tranquilidade e que descubramos o reino de Deus dentro de nós.